Bom dia, graça e paz. Quem essa manhã está na expectativa de ouvir a palavra do Senhor? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por essa casa, chamada casa de oração. Nós queremos submeter agora ao Senhor tudo aquilo que vai ser pregado. Coloco a minha vida diante de Ti, para que ela seja um canal mesmo, Pai, a comunicar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração ao longo desses dias. Que eu possa falar com clareza, que todos possam receber como em línguas mesmo, cada um entendendo as particularidades, os conceitos de tudo o que vai ser ministrado aqui, para que isso gere fruto e fruto eterno, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela Tua graça que se estende sobre a nossa vida, pelo privilégio de podermos pregar o Teu Evangelho com as portas abertas, e nós queremos reconhecer que isso é uma bênção do Senhor. Então nos dá essa oportunidade, como foi ministrado aqui em cima desse púlpito. Nós somos uma igreja mesmo, missionária. Nós queremos pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, Senhor. Então nos dá mesmo uma manhã de transformação, que possamos ouvir da Tua palavra, cuidar daquilo que é colocado no nosso coração, que é depositado no nosso coração, e que isso venha a frutificar, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Gostaria de, antes de iniciar a palavra, dizer que realmente o acampamento foi um divisor de águas, e que faz um ano, nem parece, mas faz um ano. Então se você está na dúvida, dá o seu nome, conversa com a gente. Muitas vezes a gente pensa, repensa, fica refletindo, não toma uma atitude, às vezes não conversa, não dá o nome. Por questões tão pequenas, você pode às vezes perder uma bênção muito grande. Uma bênção porque vão estar pessoas abençoadas? Também. Mas é porque realmente existe algo diferente. As palavras que ali são ministradas, a presença do Espírito Santo como ele é derramado, um momento em comunhão. Existe um segredo para tudo isso. Não sei dizer qual que é, mas existe um segredo. Deus também ele reserva coisas que ele não revela a nós. E o acampamento é uma dessas questões. Porque nós estamos ali em comunhão, nós tomamos café junto, almoçamos, jantamos, ministrando a palavra, recebemos, choramos, rimos, nos alegramos, fazemos exercícios juntos, não é mesmo? Gincana, nós vemos as crianças ali, os jovens, aqueles que são jovens há mais tempo, e essa comunhão ela é tremenda, e isso abençoa demais a nossa vida. A igreja, eu posso te dizer, a igreja foi outra depois desse acampamento. Olhar para cada um de vocês, não reconhecer algumas pessoas aqui é gratificante, e eu sei que muito disso é fruto do que a gente colocou ali, amém? Então se você está na dúvida, dê o seu nome e vá. Irmãos, a palavra de hoje, ela é uma palavra que já faz tempo que eu tenho pensado sobre ela, refletido, orado, e buscado no Senhor mesmo qual a melhor maneira de trazer essa palavra, porque ela envolve muito de uma questão presente nesse século, que é sobre a maneira racional como nós temos discutido as coisas. E nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, uma proposta para nós de que todo homem ele deve ser capaz de responder, estar preparado para responder a cada homem que pedir a razão da esperança que há em nós. E certa vez eu assisti uma ministração de um pastor que abençoou muito a minha vida, um pastor estrangeiro, em que ele dá ali em 3 vídeos, mais ou menos de uns 10 minutos, quem se interessar pode me procurar, eu passo para vocês o link depois, que ele diz que para perguntas racionais, nós precisamos estar preparados para dar respostas racionais. Então, para quem te pergunta, por que você crê na Bíblia? Porque a Bíblia é o motivo da sua fé. Colocando em prática aquilo que a gente está vendo aqui em 1 Pedro, por quê? Qual é a razão da sua esperança? E nesse vídeo ele ministra, falando, dando explicações do porquê a Bíblia é a verdade. E ali existem várias explicações do motivo pelo qual o que aconteceu na história está escrito na Bíblia e o porquê que aquilo realmente é verdade. Eu gosto muito dessa parte de história, da maneira como as coisas são catalogadas, da maneira como as coisas são ali descritas e tudo mais. E naquele vídeo, então, eu conheci aquele pastor, não sei se alguns conhecem, é o Vold Bauchan, e
a maneira como ele ministrou aquilo demonstrava para mim, me trouxe muita clareza de que a inteligência, ela pode e deve ser usada para a honra e glória de Deus. Amém? Muitas pessoas com medo de muitas vezes estudar, se aprofundar na palavra, em temas que às vezes são realmente muito delicados, acabam indo para o outro extremo e acabam sendo manipuladas com outras questões de ensino, ou recebendo ensino de pessoas que têm uma manipulação em cima de conceitos, de teorias e outras coisas, e a gente acaba deixando de lado a bênção que seria para nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Para vocês terem uma ideia, tudo que vocês sabem hoje sobre história, matemática, português, geografia, foi escrito por homens, amém? Assim como a Bíblia. Porém, na Bíblia nós temos a garantia de que isso foi escrito com a inspiração do Espírito Santo. E tudo isso foi guardado por Deus, revelado por Deus, Deus usando a vida de pessoas, de homens e mulheres, da sua parte, para que tudo isso ficasse devidamente registrado, para que isso fosse usado, para que isso fosse usado na nossa vida. Amém? Então, neste caso aqui, Pedro está dizendo para nós devemos estar preparados para responder a cada homem que nos perguntar qual é a razão da nossa fé. Você sabe responder qual é a razão da sua fé? Se eu te passasse agora o microfone, você saberia responder? Perceba que saber responder é uma coisa, conseguir responder é uma coisa, mas a pergunta talvez seria outra. Renan, será que a minha resposta atenderia a sua expectativa? Aquilo que eu entendo que é a razão da minha fé atenderia a sua expectativa? Então, antes disso, eu quero voltar para os tempos da escola, para dar uma pequena abertura, uma pequena introdução, sobre algo que todos nós aprendemos, se participamos da escola, nas aulas de matemática. Quem aqui gosta de matemática? Eu gosto muito de matemática. Algumas pessoas gostam mais de matemática, outras gostam mais de português, outras um pouco mais de história, geografia, ciências, inglês. Por aptidão, habilidade ou por questões de afinidade, cada um de nós, por uma característica, tem afinidade com uma matéria, não é mesmo? Eu, por ter muita afinidade com matemática, aprendi em determinado momento da escola que a ordem dos fatores não altera o produto, ou não altera o resultado, não é mesmo? O que isso quer dizer para aqueles que detestam matemática e nem entenderam o que eu falei? Numa sentença de multiplicação, se você está fazendo 2 vezes 1 vezes 3, você inverter a ordem de tudo isso, não altera o resultado final. 2 vezes 1 vezes 3 vai ser 6. 1 vezes 2 vezes 3 será 6. 3 vezes 1 vezes 2 será 6. Só que isso eu aprendi na escola e para muitas pessoas que não gostavam de matemática, eu vi muitas vezes os meus professores tendo que defender e explicar e falar assim, olha, ainda que você não consiga entender por que você precisa aprender matemática nesse período da escola, isso vai fazer sentido para você lá na frente. E o professor de matemática, ele sempre me pegava e falava assim, por exemplo, como que você vai calcular o troco? Aí sempre eu tinha um amigo que falava assim, eu tenho para isso, eu tenho calculadora. Como que você vai calcular, por exemplo, quando você estiver fazendo um negócio? Para isso eu tenho a ajuda de um computador, eu vou ter ajuda no celular. E a mesma coisa, por exemplo, para mim, a vida inteira eu sempre detestei português. Não via sentido nenhum. Mas, em respeito aos meus professores, eu ouvia os conselhos deles e eles falavam, Renan, como que você vai se comunicar bem se você não aprender português? Eu preciso ser um expert na língua de português? Saber o que seria uma oração coordenada, subjuntiva, adjetiva, sujeitos e pronomes? Não sei isso até hoje. Procuro de uma maneira defensiva me comunicar para que eu não erre o português básico. Eu até conversei com a Sony, falei, Sony, eu acho que eu vou citar você, porque ela é professora de português. Ela falou, eu vou estar lá no Flash, então agora eu me sinto até mais livre, não é mesmo? Se eu tiver um erro de português, me perdoe. Mas o que é isso? Nós aprendemos na escola que algumas coisas que a gente passa e aprende, nós somos obrigados a aprender ali, em determinado momento, podemos ou não usar na vida. Dentro de uma interpretação, o David, por exemplo, estava aqui falando, vocês perceberam pelo seu
sotaque. Ele é estrangeiro, é italiano. Todas as vezes em que eu me comuniquei com ele, eu consegui entender claramente o que ele quis dizer. E a língua, para isso, é uma ferramenta que abençoa a nossa vida, amém? Só que vão existir situações na sua vida onde você vai precisar usar a matemática, o português, talvez a geografia, o inglês. E por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque, para a minha vida, em alguns momentos, essa aplicação de que a ordem dos fatores não altera o resultado, eu comecei a perceber que isso não funciona em tudo na vida. E que bom. Quer ver um exemplo? Não é coerente da nossa parte a gente querer, no meio de uma receita de um bolo, inverter a ordem com que você usa o fermento, a farinha, o açúcar, o óleo, o ovo. Isso dá ruim, né? Imagina só você começar a fazer uma determinada receita onde tem alguma coisa que vai no final e você acrescenta no começo, ou vice-versa. Então, essa particularidade sobre essa sentença, essa frase que nos dá essa definição matemática de que a ordem dos fatores não altera o resultado, ela se aplica especificamente para a matemática. O título dessa ministração, eu gostaria de colocar como: no cristianismo, a ordem das coisas interfere diretamente no resultado. Por ser uma maneira racional, e eu gosto muito de organizar aquilo que eu quero pregar, qual é a mensagem, o que eu gostaria de enxergar como um objetivo, um critério de sucesso, hoje eu quero mostrar para vocês, por meio das Escrituras e por meio de alguns exemplos, de que se dentro de nós invertemos a ordem e as prioridades, o resultado ele pode ser e será desastroso. E de tudo isso, para onde eu quero chegar? Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, louvamos a Deus, falamos sobre missões, enviamos para missões, só que em determinado ponto da nossa caminhada cristã, podem existir algumas dúvidas que, se nós não estivermos aliançados, se nós não estivermos muito bem embasados na palavra, é justamente aquilo que Jesus falou: virão as tempestades, e se nós estivermos na areia, certamente aquilo que nós construímos será destruído. Por isso que é tão importante, à medida que nós avançamos na fé cristã, no desenvolvimento e na prática das questões do Evangelho, nós tenhamos muito claro e muito objetivo aquilo que não é negociável e alterável, que é Cristo. Nós devemos a todo momento olhar para isso e saber que é exatamente este ponto de início que norteia tudo quanto nós fazemos no Evangelho. Um exemplo básico: se alguém procura fazer missões para preencher um vazio existencial individual, vai se frustrar. Se alguém passa por algum problema em casa e encontra na missão um motivo de sair e fugir, vai dar problema. Por quê? Porque não está aliançado, não está se atentando, se lembrando, voltando para aquilo que é realmente importante, que é o motivo da missão. Qual é o motivo da missão? Por que fazemos missão? E isso pode ser aplicado em todas as áreas. Se o ministro de louvor, à medida que ele sobe aqui, ele vai ministrar um cântico, se ele estiver mais preocupado com a forma, com a aparência de tudo, e ministrar o louvor, mas não se lembrar a quem ele está ministrando o louvor, todo esse louvor não presta. Porque a essência foi corrompida. Porque a origem está estragada. Então, vamos nos voltar à origem de todas as coisas. O cristianismo não é algo passageiro. Ele é algo que aponta para a eternidade. Então, do que se trata a palavra de Deus? A respeito do que ela fala? Por que eu preciso estudar a palavra de Deus? Será que eu preciso estudar com profundidade a palavra de Deus? Porque eu preciso ter à minha disposição um leque de versículos que, se eu usar de uma maneira sábia, eu consigo responder todas as questões da minha vida? Será que é para isso que serve a Bíblia? Não. A Bíblia se trata de uma coleção, um catálogo de itens de histórias que foram ali devidamente, minuciosamente colocadas na sua ordem,
descritas com os detalhes que são necessários para glorificar a Deus, para que isso servisse de inspiração para nós, de que existe um Deus que quer se relacionar conosco. Então, se existe uma maneira pelo qual eu possa descrever o que é a Bíblia e a palavra de Deus, a Bíblia é para nós um texto que deve nos apontar, gerar em nós, despertar em nós um interesse de termos um relacionamento com Deus. Essa é a origem. Por quê? Porque em Gênesis nós vemos que nós só estamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo porque por conta de uma desobediência gerou a quebra de um relacionamento. Então a história da humanidade passa pela restauração desse relacionamento. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela aborda com muita clareza, com muita profundidade, diversos itens, mas nós não podemos perder de vista de que o objetivo final é que o nosso relacionamento com o Pai seja restaurado. E esse relacionamento que foi quebrado, esse caminho que foi interrompido, ele proveu uma ponte, ele proveu um acesso. E esse acesso é Jesus, o seu Filho. Amém? Vocês estão identificando? Vocês estão percebendo que existem coisas, existem ingredientes nessa mensagem que apontam para o relacionamento. E nós não podemos nos esquecer disso. Por que nós não podemos nos esquecer disso? Porque a partir do momento em que nós queremos usar o Evangelho para outras coisas, para justificar outras coisas, nós corrompemos a essência. E nós devemos voltar para essa essência. Nós devemos nos lembrar qual é o motivo que Deus colocou organizadamente todas essas informações aqui, para o que isso aqui aponta. E isso aponta para a restituição de um relacionamento que foi perdido no Éden a partir da desobediência. A sua vida, ela depende disso. A sua eternidade pode ser somente a ponta do iceberg de um problema que ele começou no Éden. Mas nós precisamos entender isso. E sabe por quê? Porque à medida que nós nos afastamos dessa revelação, à medida que nós caminhamos na história e nós nos afastamos da fonte, da origem de tudo, quando nós não temos essa revelação, o destino ele é completamente contrário. Nós estamos a quilômetros e quilômetros de distância daquilo que seria o nosso alvo e o nosso objetivo a ser cumprido. À medida que a história avança, por que a sociedade é tão corrompida? Porque a cada dia que passa, a cada minuto que passa, a cada segundo, nós nos distanciamos do Éden, distanciamos dessa revelação do relacionamento, e estamos cada vez mais afastados desse propósito. Se isso não estiver enraizado no nosso coração, esse desejo de retomar esse relacionamento, muito facilmente nós vamos achar que a Bíblia fala a respeito de nós, e é para nós, e não é. A Bíblia, ela é muito egoísta, sabe por quê? Porque ela diz a respeito da pessoa de Jesus, da sua obra. Ela é cristocêntrica. Todas as coisas que aqui estão descritas apontam para Ele. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro e por isso nós podemos amá-lo. Muitas pessoas, na ânsia de querer fazer parte, de pertencer a algo, de pertencer a uma comunidade, de pertencer a um ajuntamento, fazer parte de um grupo de pessoas, se esquece que esse não é o objetivo final. Ele pode estar no meio do caminho. É muito bom estarmos em comunhão. É muito bom estarmos aqui, olhar para cada um de vocês, ao término do culto eu poder saber o seu nome, de onde você veio, como você nos conheceu, qual é a sua história, como Jesus tem mudado a sua vida. Só que nós não podemos nos esquecer que tudo aponta para Jesus. E a obra de Jesus é corrigir a desobediência que quebrou o relacionamento que a gente tinha com o Pai. Amém? Vamos caminhar então nessa direção? Aleluia. A partir disso, vamos fazer a leitura então do texto de 1 Reis 3, a partir do versículo 16, onde ontem nós ministramos, a minha esposa ministrou na reunião de casais, e foi uma bênção, esse texto
e eu resolvi usá-lo porque ele se encaixa perfeitamente para essa ministração. Aqui, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16, você vai ver a história da sabedoria de Salomão sendo aplicada. Um pouco antes, eu quero fazer, desculpa ao pessoal da house, eu quero fazer a leitura a partir do versículo 7. O que nós temos aí? Capítulo 3, versículo 7 de 1 Reis. Nós temos aqui Abraão convivendo com a difícil tarefa, onde Deus aparece em sonho para ele e fala: o que eu poderia fazer por você? Salomão. Falei errado? Desculpa, Salomão. Termina com A. Então, a partir do versículo 7, a gente vê Salomão dizendo: e agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai. E eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. 9. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? Entenda uma coisa. Salomão soube o que pedir a Deus, e por isso ele foi tremendamente abençoado. Na sequência desses versículos, desse capítulo, ele pede para que Deus o dê discernimento e sabedoria para lidar com o povo de Deus, e Deus o abençoa com sabedoria, inteligência. Porém, aquilo que ele poderia ter pedido, e que provavelmente era uma resposta óbvia, e ele não pediu, Deus o abençoou com riquezas, prosperidade e longevidade, se ele mantivesse os ensinamentos de Davi, seu pai, adorando e tendo um coração rendido ao Senhor. Por que esse se? Porque nós sabemos que, infelizmente, a vida de Salomão, no final, balançou um pouco. E ele fez coisas detestáveis ao Senhor. Então, o que nós temos aqui? O que isso nos ensina? Essa passagem. Essa passagem nos ensina que quando nós procuramos os nossos favores próprios, o que seria a resposta óbvia de Salomão, provavelmente Deus atenderia. Mas porque Salomão pediu sabedoria a Deus para administrar aquilo que era de Deus, a palavra vai dizer que Deus se alegrou daquilo. Porque ele não pediu em favor próprio, mas ele reconheceu, ele colocou diante de Deus, ele reconheceu a sua incapacidade e falou: Senhor, quem sou eu para administrar o teu povo? Perceba a diferença dessas duas posturas. Uma postura rendida, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele é como uma criança, reconhecendo que ele precisa da ajuda de Deus para sair e entrar, falando: Pai, eu não consigo lidar com aquilo que é teu. No lugar de uma postura que talvez fosse: eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero ser um grande rei, eu quero que o meu nome seja famoso, eu quero que tudo aquilo que eu faça eu tenha sucesso, eu quero que os meus inimigos estejam rendidos aos meus pés. Uma postura totalmente arrogante. Perceba que a comparação dessas atitudes está muito no cerne do coração de Salomão, porque ele entendeu que ele não estava lidando com algo que o seu pai terreno, Davi, deixou. Ele estava lidando com uma herança que ia além do seu entendimento e além do que os seus olhos conseguiam perceber. Perceba que, nesse exemplo, uma coisa que muda é a inclinação do coração. E perceba que porque ele soube pedir bem a Deus, Deus o abençoou. Ele falou: aquilo que era só um detalhe, que provavelmente a maioria pediria, isso eu vou te dar de praxe. Isso para mim não é nada. Dinheiro, prosperidade, os seus inimigos rendidos aos seus pés. Agora, e o nosso coração? Deus continua se agradando de corações rendidos a Ele.
Porque um coração rendido demonstra o verdadeiro interesse daquilo que nós queremos nos relacionar. Eu posso passar a vida inteira sendo amigo de uma pessoa, mas essa pessoa não ser o meu amigo. Então, quando Deus vê em nós um coração inclinado, voltado ao pleno conceito de retomar esse relacionamento, Ele se agrada disso. Eu fico imaginando o êxtase do pai de olhar e falar: consegui retomar aquilo que foi perdido no Éden. Consegui colocar neste coração, eu consigo enxergar nesse coração a disposição de se relacionar comigo. Essa é a vontade do Pai. Deus tem saudade de você todos os dias no secreto, porque Ele quer se relacionar com você. A vontade de Deus não é que você venha na igreja. A vontade de Deus é que você anseie de uma maneira visceral, de uma maneira quase que física, o relacionamento com Ele. Essa é a vontade dEle. Quando nós louvamos e quando nós cantamos sobre os atributos de Deus, é como se nós estivéssemos falando a Ele quem Ele é. E esses atributos, essas qualidades, só podem ser reconhecidas, nós só temos o entendimento quando nós nos relacionamos com Ele. Eu posso elogiar uma pessoa que eu mal conheço. Essa pessoa pode falar: ele nem me conhece, por que ele está me elogiando? Hoje em dia, não aqui, mas a igreja tem cantado sobre um Deus que a igreja não conhece. Tem entoado louvores que a igreja não sabe nem sobre quem é. E muitos louvores querem dizer mais sobre um homem do que sobre Deus. E nós devemos voltar, nós devemos soltar, nós devemos abandonar as distrações e nos voltar para uma coisa: relacionamento com o Pai. E Ele nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina através de exemplos, através da sua vida de sacrifício, de que o relacionamento, ele é primordial para a gente entender o que nós viveremos na eternidade. Pensa comigo que tristeza você ser obrigado a se relacionar com Deus pelo resto da eternidade, se você não gosta dele. Se você não gosta de se relacionar com Deus, a maior bênção que Ele poderia trazer à sua vida é poupar você de se relacionar com Ele eternamente. Isso é um grande favor para você. Agora, mas imagina que bênção você encontrar na figura dele prazer de se relacionar e poder viver isso eternamente. Quantos aqui já se reuniram com amigos e pessoas queridas para um jantar, para um almoço, e aí esse almoço acaba desembocando num café da tarde, que acaba caindo num jantar, e a conversa flui, aquele relacionamento é legal, e você vai, e você dá risada, e você vai. É assim que eu imagino que seja a eternidade, irmãos. A gente falando que Ele é santo, a gente reconhecendo as suas características, os seus atributos, identificando que Ele é perfeito em todas as coisas, se lamentando por ter vivido uma vida aqui tão mesquinha e tão egoísta. Mas a gente está ali naquele relacionamento e eternamente a gente vai: santo, santo, majestoso é o Senhor, gloriosa é a sua presença. E aí Jesus passa, a gente vê nele as suas características, os seus atributos, como Ele é maravilhoso, o amor dele, preenchendo o céu, aquele que tem o nome exaltado acima de todo e qualquer nome, estendendo a mão para nós. Será que nós temos esse entendimento? Ou será que nós temos tratado Jesus quase como um pedido de solicitação no Instagram, no Facebook? Nós precisamos nos voltar para a essência daquilo que Jesus quer nos mostrar. Nós precisamos retornar a um lugar de avaliarmos como está o nosso relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Porque crente vem na igreja de domingo, mas a quem entendeu o relacionamento anseia e cultua o seu Deus no domingo. Crente levanta as mãos na hora de louvar, mas quem entendeu o princípio da cruz,
se rende, se derrama na presença, sem se preocupar com quem está em volta. Crente precisa ser convencido de que é necessário participar de uma reunião. Aquele que entendeu a graça e o motivo da restauração do relacionamento que foi perdido, não vê a hora de ter a oportunidade de falar desse amor e dessa misericórdia que nos visitou. Você entende como é a mesma coisa? Você entende como dentro dessas 4 paredes podem 2 pessoas com entendimentos completamente distintos coabitarem? O convite para essa manhã, Deus está chamando vocês a retornarem a esse lugar de relacionamento. Sem você se preocupar com o seu diagnóstico, sem você se preocupar com a sua conta bancária, sem você se preocupar com os problemas no seu trabalho, sem você se preocupar com os problemas que você tem vivido na sua vida. Jesus está estendendo a mão essa manhã, falando: filho, se relacione comigo. Porque quando você faz isso, não é que todos os seus problemas são resolvidos. E esse é o segredo. Quando nós tocamos na mão de Jesus, não significa que automaticamente na minha conta é depositado um valor infinito, que todos os meus problemas desaparecem. Não, mas quando eu toco nas mãos dele, eu entendo que isso tem um tamanho muito pequeno. E que eu sou indesculpável. Completamente indesculpável. Por não buscá-lo diariamente, segundo a segundo da minha existência, voltado para esse relacionamento. Então a ordem que eu comecei a ministração falando, a prioridade no nosso coração, acima de todas as coisas, deve ser: como está o meu relacionamento com Deus? E não venha me dizer que o meu relacionamento vai bem. Sabe por quê? Porque quem se relaciona com Deus frutifica. Jesus nos adverte sobre isso. Quem se relaciona com o Pai se parece. Quem ouve mensagens do céu, busca as coisas do céu, frutifica segundo aquilo que o céu nos ensina. Não é à toa que nós acumulamos tesouros, não aqui, no céu, de acordo com aquilo que nós fazemos aqui. Porque você não consegue ver quanto você tem acumulado lá. Mas será que você confia de que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, está te recompensando da maneira como você merece? Será que nós temos esse entendimento de que nós estamos muito distraídos, muito envolvidos, muito avançados em determinado caminho, mas nós não paramos para refletir se o início de todas as coisas está preservado em nós? O meu convite essa manhã é: se você puder, visite o fundamento da sua fé, para que você possa, de alguma maneira, como Pedro fala, explicar a razão da sua fé. A razão da minha fé, queridos, é porque eu seguro na mão daquele que um dia me salvou, daquele que um dia entregou a sua vida para restaurar um relacionamento que eu não tinha condições de entender que me fazia falta. E à medida que nós avançamos nessa busca, nessa procura, numa conversa com o próprio Deus sobre esse relacionamento, nós entendemos o quanto nós precisamos disso e o quanto isso nos faz falta. E o quantas coisas nós seríamos poupados se nós tivéssemos entendido isso antes. Isso é revelação. A revelação de quem Ele é. Faz toda a diferença nós colocarmos Cristo em primeiro lugar para diversas questões. Eu nunca vou me esquecer quando no acampamento o Gil trouxe uma ministração sobre Romanos 5:9 e ele fez cada um abrir a sua Bíblia e falar: o que está escrito aí? Se puder colocar na tela. Romanos capítulo 5, versículo 9. E ele falou, nós estávamos num grupo um pouco menor,
num sistema de som menos imponente. E ele falou: o que está escrito na sua Bíblia aí? Do que nós fomos salvos mesmo? Agora, como somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Como está escrito na sua versão? Ele falou. Aí todo mundo já... Aqui é uma igreja onde as pessoas são muito solícitas, sabe? Como está escrito? Nossa, na hora, 10 pessoas já começaram. A minha é King James, a minha é Almeida, a minha é NVI, a minha é NVT. E começou. Está escrito o que aí na sua versão? Ira. 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 Então por que nós continuamos achando que nós estamos vivendo porque nós fomos livrados do nosso pecado? Por que nós estamos agindo e vivendo, fazendo os nossos planos, caminhando, nos relacionando, achando que a salvação de Cristo é para a salvação dos nossos pecados? Por quê? Porque nós não entendemos que aquele relacionamento que foi quebrado por meio da desobediência gerou uma ira em Deus. E essa ira precisa ser derramada. E ela vai ser derramada. Então a ordem dos fatores, nesse caso, no cristianismo, é nós entendermos que se o relacionamento é restaurado, restituído, porque nós aceitamos Jesus, nós já não somos mais destinados a essa ira. Amém? A ira que estava sobre nós caiu sobre Jesus. E é por isso que nós não somos destinados a essa ira. Agradou ao Pai depositar em Jesus, moê-lo, para que nós viéssemos a nos relacionar com Ele. Esse relacionamento tem um custo muito alto. Não permita que o seu sono, não permita que a sua insegurança, não permita que compromissos banais, tolos, inúteis, atrapalhem esse relacionamento. Volte a um lugar de relacionamento com o Pai. Coloque a prioridade, que é esse entendimento, em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vivemos tempo onde as pessoas estão cada vez mais doentes, mentalmente doentes e totalmente atrapalhadas. Elas estão... Tenta conversar com uma pessoa do mundo, gente. Está confuso. Você chega com a verdade e você mesmo se confunde. As pessoas estão opressas. As pessoas não sabem entender o que querem, o que precisam. Não tem mais discernimento do que é verdade, do que é aceitável, do que é inaceitável. Mas quando nós colocamos Cristo, Ele nos dá essa revelação, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se abre a esse entendimento. Todos esses exemplos, para a gente entender que a desobediência no Éden rompeu esse relacionamento. A boa notícia é que Jesus restaurou esse relacionamento por meio da cruz do Calvário. Não inverta as coisas. Não coloque o Evangelho a seu serviço. Se coloque a serviço do Evangelho. O Evangelho não é a seu respeito, não é a meu respeito. Eu não giro, eu não sou a prioridade de Deus. Irmão, se eu não estiver aqui para pregar, Deus vai levantar outras pessoas para pregar. Acredite, você não é tão importante assim. Você não é tão importante para que isso corrompa o seu coração. Mas existe um valor na sua vida. São coisas diferentes. Você é precioso para Deus porque a obra dele é para você, mas não é sobre você. Ela resolve os seus problemas, mas ela não é para você. O objetivo de Deus no Éden era restaurar esse relacionamento que foi quebrado. E isso faz toda a diferença. Quando nós colocamos isso em primeiro lugar, isso nos ajuda a entender, por exemplo, questões no casamento. Para que é o casamento? Nós falamos isso na reunião de casais ontem. O casamento é para que eu me esforce ao máximo para fazer a Thaís feliz. Só que se eu começo com esse entendimento no começo do nosso relacionamento, e eu me esqueço disso, à medida que eu caminho e eu vou me esquecendo, eu começo a achar que ela precisa me fazer feliz, e que ela tem que fazer tudo para me agradar. E não é isso.
À medida que eu me afasto dessa revelação do que para que é o casamento, eu estou distraído, e aí daqui a pouco eu estou brigando, por que eu não entrei na rua à esquerda, e por que eu estou fazendo retorno lá embaixo, dentro do carro, a caminho da igreja. E aí são coisas tão pequenas, a gente acaba se prendendo em coisas pequenas. Uma outra aplicação, quando nós entendemos que Cristo, que tudo é a respeito dele, nós entendemos que nós éramos antes escravos do pecado, destinados à ira e à morte eterna, amém? Só que agora, Jesus comprou a nossa liberdade, mas liberdade do quê? Do pecado e da ira. Só que hoje em dia tem sido pregado um evangelho do tipo, você é livre. Só que existe uma questão aí. Nós fomos tirados da escravidão do pecado, levados para a escravidão e o serviço a Cristo. Você não deixou de ser escravo. O que deixou é a inclinação do seu coração. Agora você se faz escravo por amor daquele que o resgatou. Nós não vivemos num tempo, nós não conseguimos entender porque a escravidão não faz parte do nosso tempo, já passou, nós não vimos isso acontecer. Hoje nós lidamos com as consequências de tudo isso, da escravidão, consequências de preconceito, consequências de discriminação, nós convivemos com as consequências disso, mas nós não vivemos numa época onde nós vemos, nossos olhos não viram a escravidão sendo aplicada. Mas eu te garanto que a última coisa que um escravo que é liberto quer é ser escravo de outra forma. Tem como? Você presenciou uma pessoa que estava cativa, escrava, era abusada, não tinha sua liberdade. Você liberta essa pessoa, só que você fala assim, só que agora você é escravo de outro jeito. O que ele vai falar? Ah, meu Deus do céu. Livrado de um lado, cair no outro. Mas o convite do evangelho é esse. É você deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus por amor agora. Só que se nós não entendemos isso, nós vivemos a nossa vida achando que nós somos livres. Jesus me libertou, eu sou livre. Nós cantamos aqui. Eu sou livre. Agora você é livre para servir a Jesus. Agora você é livre para, por meio das suas atitudes, por meio das suas escolhas, ser escravo por amor dele. O senhorio de Cristo está sobre a sua vida? Lembram dos frutos? Será que eu tenho frutificado segundo esse entendimento? O entendimento de que eu sou escravo dele por amor? Por um relacionamento restaurado? Um outro ponto que pega muito e às vezes o ambiente fica até opresso, quando nós entendemos que tudo é dele, nós não pensamos em dízimos e ofertas. Não se trata de 10%, se trata, tudo é teu, Senhor. Como que eu administro tudo isso que o Senhor tem abençoado a minha vida? É difícil falar sobre isso. Não é que você tem que dar 10%. A ótica é contrária. Senhor, como eu administro os 90% que o Senhor gentilmente me concede para administrar? Em um outro vídeo desse pastor, do Wald Bauchan, ele participa de uma conferência onde o Paul Washer organizou. E ele, como professor de filosofia, muitas vezes no primeiro semestre eles lidam com algumas matérias e com algumas questões e que levam ao questionamento sobre quem é Deus. E nesse vídeo ele fala que muitos jovens chegam para ele e falam: pastor, professor, mestre, por quê? Deus é poderoso, onipotente, onisciente, por que o mal existe? E aí nesse vídeo, nessa ministração, ele fala assim: olha, você está fazendo a pergunta errada. E eu só vou te responder a partir do momento que você fizer a pergunta da maneira correta. Não é por que Deus, sendo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, criou o mal. A pergunta é a seguinte: como pode um Deus santo, poderoso, criador de todas as coisas, não me matar, sabendo tudo aquilo que eu pensei, falei e fiz? Essa é a pergunta correta.
Em uma pergunta, nós colocamos a nossa vida como o próprio Deus da situação. Eu preciso que Deus me sirva. Na outra situação, eu estou colocando Deus no seu devido lugar de Deus, e Deus, por que eu não sou fulminado instantaneamente por tudo aquilo que eu penso, falo, sinto? Isso é colocar Deus no seu devido lugar. Foi isso que Salomão fez. Senhor, me dê sabedoria para administrar o teu povo. Queridos, tem faltado sabedoria para nós lidarmos com tudo aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. O convite é para o relacionamento, mas Tiago nos adverte: se você quer sabedoria, peça. Reconheça a falta de sabedoria e peça. Para quê? Para colocar em movimento, colocar em prática o Evangelho. O Evangelho não é só uma teoria. Teorias são lindas. Ele é um Evangelho de movimento prático, porque o rei vai voltar. Esse mesmo Jesus que restaurou os relacionamentos, ele vai voltar. Esse mundo caído que nós vemos vai acabar. O grande rei voltará, reinará. Então, para parecer que está acabando, eu vou pedir para os meus irmãos do louvor subir. Quero fazer um movimento aqui com vocês de oração. Oração para que nós venhamos a tocar nas nossas vidas, justamente na ordem onde nós temos confundido que Cristo deve ocupar o primeiro lugar das coisas, e depois as outras questões vão ser resolvidas. Para que Jesus seja a prioridade número 1 da nossa vida, para que o relacionamento com o Pai seja a nossa prioridade número 1, e a partir disso, nós venhamos a buscar outras coisas. As demais coisas, irmão, o restante, continua sendo o resto. Diante da magnitude de Cristo, diante da sua sabedoria, diante do seu amor, diante do seu poder, diante da sua obra, diante de tudo o que Ele fez, o resto é resto. Por que nós estamos atribulados? Por que nós estamos distraídos? Por que os nossos olhos têm se voltado para outras coisas? Voltemos à essência da adoração. Voltemos à essência do Evangelho, que é o relacionamento restabelecido com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, o Evangelho aponta para a Tua criação. O Evangelho manifesta, Senhor, a Tua obra naquela cruz do Calvário. Uma obra de dores, uma obra de sangue. E hoje em dia nós somos muito dessensibilizados a essa imagem. Mas eu tenho certeza que o Senhor sangrou por nós. A Tua palavra relata isso. O Teu sangue foi vertido. O Teu sangue foi derramado. Mas eu quero declarar aqui, Senhor, que esse sangue não foi derramado em vão. Senhor, muitas vezes nós temos a facilidade de substituir o lugar mais importante das nossas vidas, que deveria ser ocupado pelo Senhor, por coisas completamente fúteis e inúteis, Pai. Espírito Santo de Deus, nos conduza agora a um momento de arrependimento, de entendimento. Se existem fortalezas de mente aqui, eu peço agora que o Espírito Santo, como um vento impetuoso ou como uma brisa mansa, adentre essas fortalezas de mente, abale as estruturas mentais, racionais de cada um aqui, Pai, para o entendimento daquilo que o Senhor é. Eu tenho consciência, Pai, de que nós não estamos lidando com coisas simples. Só que eu não digo ao meu Deus quão grande, quão difícil são as situações, mas eu olho as situações e os problemas, eu digo, quão grande é o meu Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor vai nos conduzir em vitória, mas não numa vitória aparente, assim como os judeus aguardavam na vinda de Jesus, não. Numa vitória invisível aos olhos humanos. Numa vitória de reino, glória, majestade, brados e brados de alegria
no céu. Nos conduza a esse entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduza a essa imagem, a imagem do Teu trono, Pai, a imagem do Teu Filho. Coloca agora na visão de cada um, Senhor Deus. Traduza em imagem a saudade que o Senhor tem do tempo do secreto e desse relacionamento íntimo. Coloque em nós, Pai, uma necessidade de buscarmos o Senhor ainda hoje. Que seja agora, nesse momento, Pai. Nos conduz, Senhor. Porque à medida que nós avançamos no relacionamento com o Senhor, é impossível não se parecer contigo, Pai. Senhor, a Tua igreja tem crescido, o Senhor tem acrescentado pessoas, vidas, histórias. Não é desprezando, mas o que elas têm de mais precioso é o que eu também tenho de mais precioso, e é o Senhor. Nos leva a esse entendimento, Pai. Tira agora todas as preocupações, os medos, as inseguranças, toda a memória de dor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a raiva, e vai depositando ali, Senhor Deus, a Tua paz, o Teu conforto. Nos dá o entendimento desse amor, Pai, traduzido por meio de ações e obras. Passa o Teu sangue na nossa vida, Jesus, nessa manhã. Existem pessoas que confessaram Jesus como seu Salvador, que foram levadas às águas, mas que têm agido de uma maneira que não glorifica o Teu nome, Pai. Nos dá esse entendimento, me dá esse entendimento, Senhor. Porque não é parcial, é integral. Nos dá a revelação de um relacionamento restaurado, Pai. Tira de nós a necessidade de ser servido a todo momento, Senhor. Tira de nós o controle e o poder que nós mesmos atribuímos de queremos aprovar ou reprovar alguma coisa. Não. A aprovação e a reprovação só cabe a Deus, irmãos. Não cabe a nós aprovarmos nada. Cabe a nós nos sujeitarmos a essa vontade, a esse amor, a esse serviço. Nos alegrar em tudo aquilo que Ele nos permite fazer por Ele. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Coloca uma dor física, Pai, física, que só vai ser suprida a partir do relacionamento com o Senhor, Pai. Nos dá essa revelação, Senhor. A todos que estão aqui, os que vão nos assistir um dia, que estão nos assistindo de casa, Pai, esse senso de urgência, Senhor. Que nós venhamos, mais do que declarar que o Senhor é santo, que nós venhamos a viver com esse entendimento, sabendo que o Senhor é santo. Que o ar que nós respiramos, que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Eu sei, queridos, que você pode estar achando que estou prolongando demais. Mas o Espírito Santo está falando ao coração de algumas pessoas aqui. Sim, Pai, toca nos corações. Toca, Pai. Toca, Senhor. Expõe diante de nós como um espelho aquilo que nós precisamos mudar para o Senhor. Coloca diante dos nossos olhos os nossos defeitos, Pai. Aquilo que nós precisamos mudar e submeter ao Senhor. Aquilo que homem nenhum pode fazer. Aquilo que homem nenhum, argumento nenhum, inteligência nenhuma consegue fazer. Mas só o Senhor pode fazer. O Senhor sabe de cada um aqui o que está passando. O Senhor sabe cada oração, cada lágrima derramada, cada anseio, cada dúvida,
cada acerto, cada erro. E porque o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor sabe, nós declaramos que haverão transformações aqui. Que tudo aquilo que vem impedir essas transformações caiam por terra em nome de Jesus. Mas nós declaramos a dependência e a ação do Espírito Santo agora aqui no nosso meio. A unção de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui desde o primeiro louvor. Se agarre a ela. Enquanto esse louvor toca, fique nesse momento de secreto com Deus, onde é só você e Ele. Embora você está sentado aqui, muitas vezes dentro de você, você está de pé, relutante com essa mensagem. Outros estão ajoelhados, derramados na presença de Deus. Cada um no seu tempo e no seu processo.